Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu vou explicar por que 0,5% ao mês é melhor que 1% ao mês. Maluco, né? Mas eu garanto a vocês que vocês vão entender toda essa lógica até o final do vídeo, tá? Então assiste esse vídeo até o final para que você possa entender. Não sei se você me acompanha lá pelo Instagram também, lá no @queroficarrico, onde eu estou compartilhando algumas histórias de pessoas que me seguem, que eles estão compartilhando sua idade, profissão, quanto eles investem por mês, qual patrimônio que eles já acumularam, quanto eles estão recebendo de renda passiva. São histórias bem legais, eu acho que vale a pena você acompanhar. Essa série de histórias eu estou chamando ela de Investir Muda Vidas. E na maioria das vezes as pessoas vão lá e dizem lá, sei lá, eu tenho um patrimônio de 100 mil reais e estou ganhando 500 reais por mês de renda passiva. Tenho um patrimônio de 800 mil reais e estou ganhando 4 mil reais por mês de renda passiva. E muita gente está perguntando, poxa, Rafael, mas renda passiva de 0,5% ao mês, isso é bom mesmo? Porque tem, sei lá, Tesouro Selic rendendo mais de 1% ao mês, não seria melhor investir nisso? Ou esperar uma renda passiva na casa de 1% ao mês em vez de 0,5% ao mês? E não. Essa rentabilidade, essa renda passiva de 0,5% ao mês, ela pode ser um retorno excepcional a depender dos ativos que compõem a sua carteira. Vou passar aqui para o roteiro desse vídeo para que eu possa explicar um pouquinho mais para vocês. Para quem não pegou quando eu falei, o nome dessa série de histórias é Investir Muda Vidas, tá? E meu arroba lá no Instagram é o @queroficarrico, né? Então, uma renda passiva de 0,5% ao mês ou Tesouro Selic / CDB que rende 100% CDI, que rende mais de 1% ao mês. O que vocês precisam entender é isso daqui, a diferença entre o retorno total e a renda passiva. O que é o retorno total gerado por um ativo? É a valorização daquele ativo mais a renda passiva gerada. Então, quando a gente olha apenas a renda passiva que o pessoal está compartilhando, você só está vendo uma parte daquele retorno, que a depender do ativo pode ser até a menor parte que aquele ativo gera. Tá? Então, quando você investe num bom fundo imobiliário, ele vai estar pagando lá aqueles dividendos mensais, mas a sua cota também pode se valorizar. Os imóveis do fundo se valorizam, o valor patrimonial do fundo se valoriza e pode existir no médio a longo prazo uma valorização da cota também. Então, sobe a cota e ele continua pagando aqueles rendimentos. Você tem o retorno total, é a soma disso tudo. E ainda tem um terceiro elemento, que é o potencial valorização da própria renda passiva. A própria renda passiva do fundo, ou seja, o rendimento pago por aquele fundo imobiliário, rendimento / dividendo, nome técnico é rendimento, ele pode crescer com o passar do tempo, assim como os dividendos das ações que você investe, ou deveria investir, ela pode crescer com o passar do tempo. Então, o retorno total é muito mais do que apenas aquela renda passiva, aquela foto daquela renda passiva no momento. Para que fique bem claro, eu vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? Eu peguei aqui um fundo imobiliário, tá? Não é recomendação de investimento, é apenas para exemplificar mesmo, tá? Que é o HGLG11, o maior fundo imobiliário de logística do Brasil, um dos meus favoritos. Talvez até o fundo imobiliário que eu mais gosto hoje em dia no mercado brasileiro, tá? E eu estou pegando os dados dele, dados reais, tá? A cotação atual dele, do fechamento do último dia em relação à gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 29, então estou pegando a cotação do dia 28. A cota do HGLG11 estava sendo negociada a R$ 161,23. E o último rendimento que ele pagou foi de R$ 1,10 por cota. Lembrando que rendimento de fundo imobiliário é isento de imposto de renda, tá? Então isso daí equivale a um dividend yield de 0,68%. Aí você faz, pô, mas 0,68%? Tá lá o Tesouro Selic rendendo mais de 1% ao mês, como é que isso daqui é melhor? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com HGLG11 nos últimos 5 anos, tá? Inclusive um período difícil, que teve pandemia, teve mudança de alta de taxa Selic, que prejudicou um pouquinho os fundos imobiliários, mas mesmo assim, todas essas adversidades, vamos ver o que aconteceu com HGLG11 nos últimos 5 anos. Primeiro, olhando para a cota, olha só o crescimento da cota, tá? Desculpa. Crescimento dos dividendos. Não estou falando nem do preço do fundo ainda, tá? Não estou falando da valorização que ele teve nesse período. Estou falando apenas da evolução dos rendimentos. Hoje, ele está pagando R$ 1,10 por cota, né? Mas, olha lá. Em 2019, ele pagou no ano inteiro R$ 9,12 por cota. Isso daí deu uma média mensal de 76 centavos. No ano seguinte, em 2020,
Os dividendos totais do ano foi R$ 11,03, que já deu uma média de 92 centavos. Olha lá, subiu bastante de um ano para o outro, 76 centavos para 92 centavos em média. Em 2021 subiu mais um pouco, R$ 13,57 por cota. Isso é a soma de todos os rendimentos pagos naquele ano, que dá uma média mensal de R$ 1,13. Aí já começam a entrar algumas distribuições atípicas que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em 2022, o melhor ano dele até agora, R$ 16,50 por cota no ano inteiro, o que deu uma média mensal de R$ 1,38. E é importante esclarecer isso, porque você pensa, Rafael, como é que pode? A média deu R$ 1,38 e agora ele está pagando R$ 1,10. É importante esclarecer isso. Ao longo de 2022, ele pagou R$ 1,10 na maioria dos meses, ou seja, em 10 meses do ano ele pagou R$ 1,10 por cota, mas, como é costumeiro do Credit Suisse, do CSHG, né? Ele faz uma distribuição atípica, que é o quê? Deixa eu só até trazer para cá para mostrar para vocês, que estava escondido aqui atrás do vídeo. Ele faz uma distribuição atípica, que é ao final de cada semestre ele pega o retorno, o resultado acumulado que ele não distribui, vai lá e paga. Então, além de ter feito 10 distribuições de R$ 1,10, ele fez uma de R$ 2,20 e outra de R$ 3,30, atípicas, porque ele vendeu um imóvel com lucro, ele distribuiu aquele lucro, mas tudo bem, isso aqui é atípico. O que é esperado é R$ 1,10, R$ 1,10 por mês, era isso que ele pagava lá em 2022 e continua pagando agora em 2023. Então aqui vocês estão vendo na prática uma das coisas que eu tinha comentado lá. Primeiro que não é só aquela renda passiva, ela não é estática. Aquela renda passiva, ela pode crescer com o passar do tempo, tá? Não estou falando nem sobre reinvestimento de cota, é aquela mesma quantidade de cota que você tinha, ele foi pagando mais rendimentos nos últimos 5 anos. Mas aí quando você junta tudo, a renda passiva, o crescimento dessa renda passiva e a valorização da cota, o que é que o fundo gerou para quem é cotista? Então eu vou pegar aqui o gráfico da cotação histórica do HGLG, levando em consideração o retorno total. Isso aqui é um gráfico que eu extraí lá do site fundamentei.com. E aqui nessa cotação histórica do fundo, dá aqui para ver dos últimos 5 anos, eu selecionei aqui dos últimos 5 anos. Então, o que é que ele gerou nos últimos 5 anos? Tem aqui embaixo, tá? 113% de retorno nos últimos 5 anos, que dá um retorno médio anual de 16%. Então, vê a diferença. A gente está olhando, às vezes, naquela foto do dividend yield e vê lá 0,68% ao mês, bem menos de 1% ao mês. Isso daqui dá menos de 8% ao ano. Mas quando você vê lá no retorno total dos últimos 5 anos, você vê um resultado de 16% ao ano. Tá? Porque muita gente, quando investe em ativos de renda variável, está olhando só para aquela renda passiva e se esquece que a renda passiva, junto com a valorização do ativo, junto com o reinvestimento, junto com a proteção com a inflação, afinal, quando você investe em imóveis, os imóveis, não só o preço deles meio que acompanha a valorização da inflação com o passar do tempo, mas os aluguéis daqueles imóveis também são corrigidos por índices de inflação. Então, aquele é um investimento que te protege da inflação, enquanto aquele 1% da taxa Selic é 1% e pronto. Enquanto a taxa Selic está acima dos 12%, dos 13% ao ano. Ainda tem isso, tá? Então, não tem aquela garantia de proteção contra a inflação. Então, só para vocês entenderem, se eu pegar os últimos 5 anos da taxa Selic e os últimos 5 anos do HGLG, olha o que a gente encontra. Nos últimos 5 anos, a taxa Selic, ela rendeu 41,05% e o retorno médio anual foi 7,12%. Rafael, poxa, mas como assim? A taxa Selic agora está em 13%, 13,25%. Pois é, mas ela flutua. E quando ela flutua, você não pega nem o momento que você compra, nem o momento que você vende. Você pega a média daquele período. Então, nesse período, a taxa Selic passou lá de 2 para 13,75%, começou a cair um pouquinho agora, mas você pega toda a variação desse período. Então, enquanto nos últimos 5 anos a taxa Selic rendeu 41% no total, e na média anual, isso daí foi 7,12%, o HGLG rendeu 113% nos últimos 5 anos, o que dá um retorno médio anual de 16%. 16% ao ano, retorno médio anual do HGLG 11. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar disso? São 2 pontos aqui que eu queria destacar para vocês. Tá? O primeiro ponto é que bons ativos de renda variável maximizam o seu retorno total. Por quê? Porque ele tem um maior potencial de valorização em relação à cota, ou no caso das ações, em relação ao preço da ação, à cotação daquela ação. Então, ela pode se valorizar, aquele ativo pode se valorizar, mas também tem a geração da renda passiva. Então, tem a valorização por um lado, que é o ganho de capital, a geração de renda passiva, que é o fluxo de caixa, né? Do outro,
Então você tem as duas coisas e ainda tem essa proteção contra a inflação, que é o quê? A própria geração da renda passiva, ela pode ir aumentando com o passar do tempo. Os dividendos crescem, os rendimentos dos fundos imobiliários crescem. Então quando você junta isso tudo, considerando que você sabe escolher bons ativos, você tem um potencial de retorno muito maior. E aí é importante destacar também nessa conclusão que o Tesouro Selic não é uma rentabilidade pré-fixada. Isso significa que quando você investe hoje em Tesouro Selic, Rafael, prefiro investir em Tesouro Selic em mais de 1% ao mês. Quando você investe hoje, porque a taxa Selic está hoje 13,25%, isso daqui não é garantia de rentabilidade até o vencimento. O que você está comprando hoje ao comprar Tesouro Selic é o quê? Rafael, eu estou comprando o título que vai me dar a variação da taxa Selic até eu vender. Não é eu estou comprando ele hoje porque a Selic está a 13,25, então eu estou garantindo que ela vai ser 13,25 até o final. Não se confunda, você está comprando o índice, você está comprando a taxa Selic. Então não vai ser nem a taxa de hoje, nem a taxa lá do momento que você vender. Vai ser toda a média desse período, que como eu exemplifiquei aqui, nos últimos 5 anos, o retorno à média anual foi 7,12. Nem foi o 2 lá de trás, nem foi o 13,75 que foi o topo. Foi a média disso. Então, muita gente se engana com a foto da Selic atual, com a foto da renda fixa atual e acha que aquilo vai se perpetuar. E não é verdade. No longo prazo, quando bem escolhidos, os ativos de renda variável, ou seja, bons fundos imobiliários e boas ações, costumam entregar resultados bem acima da renda fixa. Importante destacar, renda fixa tem o seu papel sim dentro de uma carteira, mas uma carteira só de renda fixa pode destruir o teu patrimônio, pode comprometer o teu futuro financeiro, a tua geração de riqueza lá na frente. Então, ela tem a sua importância lá dentro para questões de balanceamento, de proteção, mas não é para ser um patrimônio 100% voltado para renda fixa, tá? Então, se você vai achar dessa aula interessante, mas ainda por algum motivo não sabe investir em fundos imobiliários, ou até investe, mas acha que só fez burrada, só faz perder dinheiro com fundos imobiliários, eu vou liberar também, aqui nesse vídeo, uma aula gratuita, um presente para vocês, que é uma aula gratuita sobre fundos imobiliários, porque eu acredito que qualquer pessoa pode investir na Bolsa de Valores para criar múltiplas fontes de renda passiva para a sua aposentadoria, seja com fundos imobiliários, seja com ações brasileiras, seja com ativos americanos, tá? Com investimentos diretamente nos Estados Unidos. Mas falando especificamente sobre fundos imobiliários, a aula gratuita está aqui, o link está aparecendo aqui na tela, sociedademilionaria.com/fundos-imobiliários. Então você pode digitar esse link ou também esse link vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Então espero que vocês aproveitem essa aula gratuita, tenho certeza que vocês vão aprender bastante com ela e que vocês tenham gostado também do vídeo. Não se esquece de deixar seu like, tá? Clica aqui no joinha, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença e mostra aqui para o YouTube que esse vídeo é legal, para que ele mostre esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui também, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.